Por que os profissionais de segurança falam câmbio em uma conversação do rádio de comunicação? Como que iniciou esse código? Como que nasceu essa palavra? Por que utilizam ela? Então vamos aprender isso aqui nesse vídeo e também aprender um pouco mais sobre a utilização dos rádios de comunicação, que apesar de ser uma ferramenta fundamental, é uma grande dificuldade principalmente para os novatos que não sabem utilizar o rádio de maneira adequada. Então eles começam a falar e aí que eles vão apertar o botão de PTT e vira uma bagunça e não conseguem passar ou ouvir a mensagem durante o trabalho. Então fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre tudo isso. Se inscreve no canal e entra no meu grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição para você participar de um grupo VIP de profissionais em todo o Brasil que estão engajados no crescimento. Olha só, é importante frisar que alguns rádios marcaram épocas. Eu não vou pegar uma história desde lá de trás, mas eu vou pegar como referência o meu início da minha carreira de segurança privada, que foi em 2000, 2001. Então ali eu tive contato com o primeiro rádio chamado Twin, da Intelbras. É um rádio pequeno, aqueles chamados Walk Talk, que na realidade a gente chama Walk Talk, só que é Walk Talk, que quer dizer andar falar, numa tradução livre. Então você se movimenta ao mesmo tempo e consegue falar através desses rádios. Eram rádios pequenos, tinham um display e ali nós configurávamos as frequências, né? E às vezes faziam uma bagunça nas frequências e depois tinha que chamar o técnico para arrumar aquelas frequências ali. Mas era um rádio que marcou muita época porque ele era uma configuração fácil, ele tinha um display e ele atendia a necessidade principalmente para pôr de serviço. Em paralelo com o Twin da Intelbras, nós usamos muito um Motorola chamado MJ270MR. Ele era um pouco mais reforçado, ele tinha uma carenagem melhor, mais robusta e era bem mais sofisticado com relação ao Twin. Então ele marcou época também e nós utilizávamos esse rádio, utilizamos bastante em alguns portos de serviço. E então veio um da Motorola chamado Talkabout, o T400MS. Esse aqui ele fez muito sucesso, é um rádio muito prático, é um rádio já bem sofisticado, melhores do que os outros que eu mencionei, mas teve um que superou todos esses, que é o Moto XTN, que já era um maior, ele já tinha um display digital e nós utilizamos bastante esse rádio, então ele tinha algumas funções muito boas. E isso trouxe pra gente agilidade e ele era colocado na cintura e dava ali uma ostensividade, então ele era muito legal porque ele era um rádio com maior estrutura e um design melhor. E por fim, o mais utilizado, que até hoje é bem utilizado pelas empresas de segurança, que é o Motorola DEP450, né? Que é um rádio ali que é um rádio já profissional, que já tem um custo maior, mas ele atende de maneira satisfatória às necessidades da segurança privada, até porque a frequência dele já é licenciada pela Anatel, então ele já tem um alcance muito maior, principalmente quando se usa a repetidora. Bem, mas trazendo a essência do vídeo, por que se utiliza a palavra câmbio? É importante frisar que para utilizar o rádio existe um botão de PTT. PTT é a sigla de Push to Talk, que quer dizer aperte para falar. Ou seja, a premissa é muito simples. Para você falar, você precisa apertar o botão de PTT, Push to Talk, para poder você falar. Então, quando você aperta esse botão de PTT, você abre a via de comunicação. Quem está com os outros rádios não consegue falar e o canal está aberto para você falar. E aí você envia a mensagem para os demais que estão com os rádios. Para você ouvir, você precisa soltar o botão de PTT. E aí alguém da equipe ou seu outro colega é que vai apertar o botão de PTT para poder enviar a mensagem. Então, muito importante, não tem condições de você apertar o botão de PTT e se a outra pessoa, o outro colega apertar o botão de PTT, vocês não vão conseguir se comunicar, nem falar e nem ouvir. Então, é uma mão única de comunicação. E aqui é que está o problema, porque quando você começa a falar, e aí você às vezes dá uma pausa na sua fala. Você fala e aí você fica buscando as palavras e aí você dá aquela pausa e o colega que está ali ouvindo você falar, dando essa pausa, o que ele pensa? Você parou de falar. Então ele aperta o botão de PTT e começa a falar. Só que você ainda não terminou de falar. E aí causa essa bagunça. Então havia essa dúvida, quando é que eu devo falar? Ele já terminou de falar? Será que ele já terminou? Será que eu já posso falar? Já posso apertar o botão de PTT? Já posso emitir a minha mensagem? Então sempre tinha essa dúvida e essa bagunça na comunicação. Então começou-se a utilizar a palavra câmbio. Para quê? Para demonstrar para o outro colega
porque eu já tinha terminado a minha conversa. Porque câmbio quer dizer troca, quer dizer mudança, né? E realmente tem a ver ali com o câmbio de marcha do carro, quando se troca as marchas. Então a palavra câmbio, ela dá o código para outra pessoa dizendo: terminei a minha conversa no rádio, agora é a sua vez. Então a pessoa aperta o botão de DPTT, passa a mensagem, diz câmbio, e aí ela solta o botão DPTT. A outra pessoa que estava ouvindo e ouviu a palavra câmbio vai entender que a mensagem dela foi finalizada e que agora ela pode apertar o botão DPTT para iniciar a sua mensagem para o outro colega. Não se sabe ao certo quando iniciou, o ano que iniciou a utilização desse código, dessa palavra câmbio, né? Mas isso era muito utilizado no início pelos caminhoneiros, e aí depois isso foi se expandindo para os demais segmentos que utilizavam o rádio de comunicação e está até hoje. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, com esse código, existe atrapalhadas no uso do rádio, principalmente na segurança privada, que é o nosso segmento, que é o meu segmento. Eu sei bem como é que é isso. Então, principalmente os novatos têm dificuldade, eles começam a falar, aí que eles apertam o botão de PTT e a mensagem chega já cortada para o colega que está ouvindo. Eles não deixam o colega falar, eles já apertam no meio da mensagem que o colega está passando para ele, já aperta o botão de PTT, com isso ele corta a mensagem do colega. Então é importante, quando você for utilizar o rádio, você ter esse time, esse delay de apertar, uma vez apertado aí que você fala, de soltar e esperar a mensagem. E não esqueça de dizer o código câmbio, tá bom? Apesar de ser pouco falado na segurança privada, a palavra câmbio, ela pode ser utilizada no final da sua mensagem para que o outro colega saiba que você terminou e ele assim pode falar, né? Na segurança privada nós temos o código Q, que é o mais utilizado. Isso aqui é um assunto para um outro vídeo, que eu vou trazer algumas curiosidades sobre o código Q na utilização do rádio de comunicação. E uma coisa importante, sem brincadeiras no rádio, viu gente? É muito chato você estar num time, numa equipe, e você está brincando, colegas estarem brincando no rádio, até porque você, principalmente se você estiver no local público ou se o cliente estiver com um rádio, e aí ele vai estar ali ouvindo a sua infantilidade durante a sua jornada de trabalho. Então muito cuidado com essa questão de brincadeira no rádio de comunicação, pois o rádio de comunicação é uma ferramenta para se passar e receber mensagens importantes sobre o plantão de serviço em que você se encontra. Agora me diz, você sabia da origem do porquê eu utilizava a palavra câmbio durante uma conversa no rádio de comunicação? Ou você tem dificuldade também de utilizar o rádio de comunicação, não sabe usar adequadamente ali o botão DPTT? Tá? Rever esse vídeo, não faz vergonha, tá? E nada de brincadeira nos rádios de comunicação, tá certo? Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, tá? E também eu estou deixando o link para você entrar para o meu grupo VIP no Telegram. E te vejo na próxima semana, se Deus quiser.